É que o sistema religioso, educacional, todo esse sistema mal educou todo mundo, acostumando todo mundo a se identificar pela carne, pela aparência, pelo exterior, pelo vaso de barro. E aí não é Deus. Aí é diabo. Aí está mais para diabo do que para Deus. Por isso é que agora você entende mais claro ainda por que as aparências enganam. Porque você tem todo esse tesouro que eu acabei de falar aqui num vaso de barro. E é necessário atravessar o vaso de barro para poder alcançar essa identidade espiritual, como eu estou fazendo agora. E eu sei que eu estou alcançando muitos espíritos perfeitos que estão me ouvindo, justamente nesse momento. Muitos daqueles que são iguais a Cristo. Você me entende, abençoado? Então, quando uma pessoa diz assim, eu vou à igreja, entre aspas, né? Você sabe o que é igreja é você, mas as pessoas dizem por aí, eu vou à igreja orar, buscar a Deus. Pare com isso. Poxa, Pedro Kelly, você está incentivando as pessoas a pararem de ir para a igreja orar? Tô. Por quê? Porque está errado. Está errado? Tá. É por isso que muitas orações não são respondidas. É por isso que muitos pedidos não são respondidos. Por quê? Aqui em Filipenses, capítulo 4, verso 6, o apóstolo Paulo fala para você não andar ansioso por nada, mas para você tornar conhecida de Deus as tuas necessidades. Ele não diz que você tinha que ir lá para a congregação, se juntar com um monte de gente, se ajoelhar todo mundo com a mão para cima, assim, igual umas pessoas desnorteadas, para ficar pedindo coisas a um Deus que o próprio Deus, vestido de carne, em Jesus de Nazaré, disse assim, 2 pontos, abre aspas, quando você quiser falar com Deus, se tranque no teu quarto, em solidão, e fale com Deus baixinho, em oculto, porque aí Deus te ouve em oculto, e aí Ele te responderá, fecha aspas. Jesus não falou para você ir para a congregação, porque quem fazia isso eram os fariseus. Jesus falou assim, não andem como os fariseus nas praças, reunidos, gritando a todo vento e orando para parecer aos vizinhos que vocês são mais santos do que eles. Foi o que Jesus disse. Quando você quiser falar com Deus, se tranque no seu quarto e fale com Deus ali, e Deus te ouvirá. Agora você entende porque você tem que falar baixinho e Deus te ouvirá. Por quê? Porque Deus e você são a mesma pessoa. Por isso é que a gente brinca dizendo, Deus não é surdo. Por quê? Porque você não é surdo. Você deve falar em voz alta para você mesmo ouvir, mas baixinho. Fale baixinho. E você vai ver que quando você começar a orar dessa maneira, as coisas vão começar a acontecer na tua vida e tudo vai entrar numa outra etapa mais excelente. Se você chegou até aqui no nosso tema de hoje, é porque você é uma pessoa muito especial. Porque se você não fosse essa pessoa especial que eu creio que você não estaria ligado aqui nessa programação de hoje. Então, definindo, pare de ir para lá não sei aonde, se ajoelhar, para falar com um Deus que está dentro de você. Você pode falar com Ele agora, aí na tua vida, né? Você pode falar com Deus aí agora na tua vida. Então, esse é o tesouro que todos vocês têm por dentro, no vaso de barro. Esse tesouro, ele é inenarrável. Eu não sou capaz, com minhas palavras, de narrar para você a totalidade da grandeza dos mistérios, que agora não são mais mistérios, do Evangelho de Cristo, que estão em você. Em Efésios capítulo 1, verso 18, o apóstolo Paulo, ele diz que ele conversava com Deus para que Deus iluminasse os olhos do entendimento das pessoas, para que as pessoas pudessem entender a grandeza do mistério do Evangelho.
Porque o Evangelho não é sou abençoado. Ei! Não, o Evangelho é muito maior do que isso. O Evangelho afirma que você e Deus são a mesma coisa. Então, se você é a mesma coisa que Deus em espírito e está tão perfeito como Deus em espírito, você deve agir como Deus agiu. Como é que Deus agiu? Falou. Haja luz. Aí houve luz. Figueira seca. E a figueira secou. Lázaro, sai. E Lázaro saiu. Caramba! Mas para que isso aconteça, o que o próprio Deus falou? Você tem que crer sem vacilar. É uma questão de fé para que isso aconteça. E o detalhe é que nós somos perturbados por uma porção de informações carnais exteriores que muitas vezes se apossam da nossa mente e a gente age com a fé pro lado errado. O que eu mais temia me aconteceu. Então não existe nenhum filho de Deus, até aquele que não está nos ouvindo, não existe nenhum filho de Deus que em seu espírito não seja igualzinho a Cristo. Todos somos iguais a Cristo. E note que Jesus não disse que você precisaria fazer algo mais para herdar esse direito de ser igualzinho a Ele. Ele não falou isso não. Não, você pode ser igualzinho, porque a religião diz, né? Você pode ser, não, Cristo poderoso, mas você tem que fazer determinadas coisas. Não, Cristo é poderoso, mas você tem que aceitar Jesus. Não, Cristo é poderoso, mas você tem que cortar o cabelo. Cristo não falou nada disso, abençoado. Isso é invenção humana. Isso sim é doutrina do diabo, porque é humana, é doutrina carnal, diabólica mesmo. Agora, é bem verdade que muita gente não crê dessa maneira. Por que algumas pessoas têm muita dificuldade de crer nisso? Por causa da carne. A sua carne está tão ativada que a pessoa não crê nisso de jeito nenhum. Ela crê no seu diploma, ela crê no livro de autoajuda, ela crê na filosofia A, B, C, D, E, F, G, H, I, Z, que agora tem tanta coisa na internet que você fica meio doido de tanta informação que tem. E isso tudo ajuda a carne. Por quê? Porque a carne está preparada para não aceitar a tua verdade espiritual. Sabe? A carne, ela está preparada para não deixar você viver pelo Espírito. Andeis no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E a concupiscência da carne é desagradar a Deus em todos os sentidos, inclusive não crendo na tua posição de Deus que você é. Isso também faz parte da concupiscência da carne. Note que lá em Gálatas 5 diz que 17, né? Gálatas 5:17 diz que a carne tem força capaz de combater o espírito. Da mesma maneira que o espírito tem força capaz de combater a carne, porque são opostos. Então você tem esse duelo aí que não deixa você aceitar que você é um Deus. Você é um Deus, assim sentado aí no sofá agora como você está, você é um Deus. Aquelas pessoas estão acostumadas a julgar pelo vaso de barro. Acabam esquecendo que ali tem um tesouro e que ali habita o próprio Deus. Então, quando você for encontrar alguém por aí na rua, um colega, um filho, a esposa, o esposo, um vizinho, no trabalho, lembre-se de que pode ser um filho, uma filha, e que ali habita o próprio Deus. Imagina o poder que aquela pessoa tem, se ela descobrir que é um Deus. Então, como é que os deuses devem se tratar, se relacionar? Porque ali está o Espírito de Deus naquela vida daquela pessoa, que de repente você nem gosta daquela pessoa, mas se é filho. Pedro Kelly, como é que eu sei se alguém é filho? Não te interessa a vida dos outros, fofoqueiro. Você tem que saber de você, só.
Porque porque às vezes tem gente que pergunta, Margarita está rindo. Não é, às vezes tem gente que pergunta, como é que eu sei que alguém é filho? E para que você quer saber da vida dos outros? Você tem que saber da sua vida. Se você sente as coisas de Deus como um filho de Deus sente, como Deus sente, como um irmão de Cristo, primogênito entre muitos irmãos, né? Como entende como ele entende. Então, já chegando aqui nos portantos, né, no final da nossa ministração, por exemplo, falando aqui da semente que os deuses semeiam aqui no Ministério Reconciliados com Cristo, a Rádio Reconciliados com Cristo já está no ar, alcançando muitas pessoas com essa possibilidade e revelando a elas sua verdadeira identidade. Eu estou dedicado a isso, a beneficiar as pessoas, convencendo as pessoas pela palavra de Deus, pelo Evangelho, da graça de Deus, de sua identidade espiritual, de que essa pessoa é um Deus que está habitando, provisoriamente, claro, num vaso de barro. E para isso a gente usa vários instrumentos, e aqui está um deles, a Rádio Reconciliados com Cristo, que nesse momento está tocando aqui um instrumental bonito, né? Para quê? Para que nós possamos monitorar esse áudio, essa transmissão, se não vai haver falha, essas coisas todas de internet, e então possamos palavra, música. Agora eu queria te dizer que essa rádio não tem o conceito religioso. Essa rádio não vai tocar somente louvores. Essa rádio vai tocar outro tipo de música. Claro que a gente prestando atenção na letra, né? Porque tem sambas que são graça pura, e outros nem tanto. Tem pagodes que são graça pura, outros nem tanto. Então a gente vai analisando pouco a pouco, um ou outro, e vamos colocando ali horário para sertanejo, horário para Roberto Carlos, horário para instrumental, horário para MPB, horário para palavra, não é? Então essa rádio é uma rádio que você vai poder escutar tranquilamente, poder indicar para um amigo, para uma amiga. E tudo isso nasce da semente que você semeia aqui no ministério. Então, quando a gente trabalha para revelar a identidade das pessoas, nós temos um grupo de semeadores que estão garantindo o nosso apostolado, o nosso ministério por trás. Então agora eu te convido a semear como um Deus que você é. O QR Code apareceu algumas vezes aí na tua tela, né? E eu convido a você para semear como você é e ativar na tua vida a manifestação da prosperidade divina que está te esperando. Vamos colocar a tela. Nós temos o nosso código Pix, que está aparecendo aí. Um deles é o celular, o número celular do Ministério, e o outro é um código Pix da conta do Banco Itaú. Você vai ver aí, pedrokellemde@gmail.com. Então, todos os outros estão valendo. A gente tem vários códigos Pix, você já tem alguns anotados, e esses são o nosso código Pix que eu estou divulgando hoje. Eu te convido a semear agora como um Deus que você é e ativar na tua vida a manifestação da prosperidade divina que está te esperando. Muitas pessoas não desfrutam da prosperidade de Deus em suas vidas, Andrés, da abundância de Deus em suas vidas, porque não semeiam. Tem pessoas que não conseguem romper essa barreira e semear. E quando você semeia, você está dizendo que você acredita nessa multiplicação, que isso é um milagre tremendo, você semear e isso ser multiplicado. Quando você semeia, você está dando um passo dizendo, mostrando que essa fé, esse espírito de fé, ele está estabelecido na tua mente, né? Porque tem pessoas que não semeiam porque pensam assim, eu não vou semear não, porque então amanhã vai faltar para pagar aquela conta. Essa pessoa, ela está chamando à existência aquilo que ela mais teme. Ela está agindo como Jó. Ela está dizendo, amanhã vai faltar para eu pagar aquela conta. Ela tem medo disso, aí ela não semeia. E ao mesmo tempo ela traz à existência a escassez e ela não vai ter manifestado para pagar aquilo ali. Então, quando você semeia, você está dizendo que crê. Você
está mostrando que crê. Você está ajudando que a palavra corra. Você está fazendo parte de um grande movimento mundial, que é a Palavra da Graça, que o Ministério Reconciliados com Cristo, aqui com Pedro Kelly, porque eu só assino o que eu falo, eu só assino onde tiver minha cara, meu rosto, tá bom? Por aí tem muita graça sendo pregada pela internet, mas eu queria te dizer que eu só assino onde tiver meu rosto, Pedro Kelly. Aí você pode confiar. Essa graça está alcançando a terra inteira e está acontecendo aquilo que está profetizado, que um dia o conhecimento da graça de Deus cobriria toda a terra, como as águas cobrem o mar. Note o que diz o verso. Você tem que prestar atenção nas palavras. O que diz? O conhecimento da graça de Deus cobrirá toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. Conhecimento. Eu estou transmitindo para você conhecimento, que é a ciência de Deus para tratar com o ser humano. E o conhecimento da graça de Deus te ensina, te motiva, te exige que você semeie, que você plante, para que você possa experimentar a colheita. Você se lembra daquele menino que tinha os pães e os peixes? 5 pães e 2 peixes. Ou 5 peixes e 2 pães, não sei. Ele tinha 5 e 2. Aquele menino não duvidou. Ele só tinha aquilo. E parece que presentes à palestra e à ministração de Jesus de Nazaré, lá em Mateus capítulo 5, havia mais de 5.000 pessoas, né? Não sei, um montão de gente. 5 pães e 2 peixes. Dava para comer todo mundo? Não. Então o que aquele menino fez? Semeou. A Bíblia não diz que aquele menino ficou segurando o pacote. Não, se eu der isso aqui eu vou comer o quê? Esse montão de gente vai comer, não vai dar nem para 10 pessoas, imagina para 5.000 pessoas. Eu não vou dar não, vai faltar para mim. Eu vou ficar com fome. E o que diz ali? Que Jesus fez aquele milagre da multiplicação e alimentou aquele montão de gente lá. Mas aquele menino não teve medo. Então lembre-se dessa multiplicação quando você for semear. É assim que um Deus semeia. É assim que alguém que acredita semeia, né? Aquele menino tinha só aquilo ali e ele teve que entregar, ele teve que deixar a semente morrer. E Jesus em outro lugar falou assim: aquele que crê em mim fará coisas iguais a estas e até maiores coisas fará. Por quê? Porque você é um Deus. O que você tem é que direcionar a fé de forma correta, as palavras de forma correta. Então chegou a hora agora, de você ativar a prosperidade na tua vida. E como é que eu faço isso? Semeando aqui, no ministério que te orienta espiritualmente. Muito agradecido a você. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.